O Papo com Torquato hoje entrevista Celso Portela, poeta e produtor cultural aqui da cidade de Itapevi. Uma conversa imperdível. Portela, obrigado por você ter recebido a gente aqui. Portela, me diz uma coisa, como que surgiu a poesia na sua vida? Bom, eu que agradeço o convite mais uma vez, Marcos, que a gente é amigo aí de mais de 30 anos, né? Pois bem, eu sempre gostei de escrever, né, como você também, e minha madrinha me incentivou a guardar as coisas que eu escrevia, porque antes eu escrevia naquele momento de fúria, ou de tristeza, ou enfim, ou de euforia, e jogava fora. Aí ela falou, não, as coisas que você escreve são legais, Mas quantos guarda. anos você tinha mais ou menos? Assim que eu acho que eu aprendi a escrever, eu comecei a escrever poesias também. Já no início da alfabetização. Exatamente. Escrevendo versinhos aí para as meninas, para a professora, enfim. Assim comecei, fui escrevendo e depois, como eu te falei, guardando. Né? Depois que minha madrinha me incentivou a isso. Aí fui juntando os materiais. E já tinha o sonho de fazer um livro, porque você fez um livro muito bonito, inclusive Complexo de Ilka. E você fez esse livro jovem, acho que com 20 e poucos anos, 23 ou 24, não sei. Sim. Na verdade, aqueles poemas foram selecionados, né, entre vários que eu escrevia. E aí nós separamos esses 50, né, com a ajuda do pessoal lá da editora. E, enfim, publicamos, né? Tinha mais material, mas a gente me falaram o seguinte, livro de poesia tem que ser pequeno, para que a pessoa leia rápido, né? Porque leia assim numa viagem de trem. Então, no máximo 50 poemas em cada livro, né? Principalmente se for um livro individual, né? Não é no caso das antologias que a gente já preparou, por exemplo, que pode ter mais. Porque a pessoa, ele seleciona aqueles poetas que ele tem mais afinidade, ou aquele estilo que ele tem mais afinidade, etc. Então foi isso, foi uma seleção de alguns poemas. E esse processo de editora, como que você descobriu a editora? Porque não é fácil essa informação, ainda mais naquela época. Esse livro foi lançado que ano, mais ou menos, nos anos 90? E realmente eu não me recordo quando que foi. Em 97. Né? 96 para Nem 97. eu lembro, realmente eu não sou muito bom com datas. Esse livro deve ter sido lançado em 93, porque nós lançamos a antologia em 1994, foi lançada a antologia do Itarte, né, que é o movimento de Itapevi de artistas, e o seu acho que foi um ano antes, imagina. Eu acredito então que foi sim. Em 93, mais ou menos. Então, naquela época realmente era difícil. Se eu não me engano, me falaram dessa editora, né, Scortese, o João Scortese Editora, que hoje é só Scortese. Realmente eu não me lembro exatamente quando alguém me comentou que ele era especialista em livros de poesia, né? E aí eu entrei em contato e fiz então essa edição com ele. Eu entrei em contato lá, inclusive na ocasião eu fiz eu mesmo fiz um investimento para publicar o livro, né? E então eu procurei, ele gostou dos textos, etc. E nós selecionamos 50 e escrevemos e publicamos esse livro. Então é uma junção de várias poesias e a seleção de algumas naquela ocasião. E é um livro Complexo de Ilka. Esse nome surge, como que surge o nome Complexo de Ilka? Na verdade, muitas poesias que estavam ali, eu fiz inspirado num romance que eu tive. Uma paixão. Na fase adolescente, né? Enfim, tem poesias que não tem nada a ver também, mas eu quis homenagear essa pessoa na ocasião e nós pensamos nesse nome. E complexo porque foi uma relação complexa? Não, na verdade é que eu tive mudanças no meu comportamento, né, após esse relacionamento. Então ele marcou muito a minha personalidade, a minha formação como homem, né? Então eu achei por bem usar essa palavra, né? Usar esse conceito. E como que você se envolveu assim
conheceu uma época, um movimento de artistas, poetas e escritores de Osasco. Como que você conheceu esse movimento? Então, como eu sempre gostei muito de ler, então o próprio João Cortés me deu alguns livros, né? Para que eu lesse. Deu de presente, né? Eu li as poesias, etc. Aí me chamou a atenção esse movimento literário de Osasco, que chamava Maepo, né? Movimento de Artistas e Poetas de Osasco. Movimento de artistas, escritores e poetas de Osasco. Exatamente. Enfim, aí eu tive contato com a Poliana naquela época, e outros, né? Que era presidente. E achei interessante e conversei com eles. Né? Naquela época não tinha celular, eu acredito que nem tinha era celular. Era o telefone fixo lá. Mas eu tive contato com eles em algum momento e eles me convidaram para participar das reuniões lá. Era até na Associação Cristã de Moços lá de Osasco, lá no Jardim das Flores. Aí eu estive lá, os conheci, mostrei meu livro, eles gostaram também, tive contato com as obras deles todos, né? E, enfim, comecei eu e o Paulo, meu amigo também que participou da ITART, que escreve muito bem também, se formou em filosofia na USP, né, que é nosso amigo, né? E, enfim, e nós começamos a frequentar as reuniões deles. Um dia por semana a gente ia lá e se reunia com eles. Que bacana. E depois isso te inspirou a idealizar o ITART, que é o Movimento de Artistas de Itapevi. E como foi ter criado esse movimento na cidade? Então, Marcos, na verdade, essa inspiração também você ajudou, né? Porque quando você veio me procurar, também querendo escrever também, desenhar, enfim. E como tinha outras pessoas, amigos meus da cidade, que também escreviam, na época também tinha a Yara, que eu tinha acabado de conhecer também do jornal, trabalhava no Itapevi agora, né? E a gente sempre gostava dessa questão aí da literatura. Tinha o Dr. Cid também, que tinha umas poesias maravilhosas, né? O Dr. Cid. Que é saudoso Dr. Cid, então. E quando você veio me procurar, aí eu falei, por que não a gente usar a inspiração de uma época que a gente... Eu sempre atribuí a criação do ITART, sempre admirei muito, e sempre, lógico que você foi o idealizador e sem dúvida, mas eu sempre não imaginava que eu tinha participado de alguma maneira, tinha contribuído de alguma forma. Participou, claro, porque um movimento assim você não faz sozinho, né? Você faz quando você tem pessoas amigas que compartilham do mesmo objetivo, né? Então eu não me vi mais sozinho. Então já tinha o Paulo, você, depois a Yara, chamei a Beth, muita gente que também, né? Tinha o Jota. Exatamente, que tinha também esse mesmo gosto pela literatura, etc. Eu falei, então a gente já tem todas as ferramentas. Temos as pessoas que gostam, é só a gente concretizar, e começou com o livro, né? A gente o nome, na verdade, acho que eu não lembro como a gente surgiu. Acho que surgiu numa reunião. Isso, a gente numa conversa, né? Enfim, e o desenho foi até você que escreveu, desenhou, né? Esboçou. Exatamente. Então, quer dizer, veio tudo, né? Foi apenas uma pena que a gente ficou só nesse primeiro livro, que foi realmente o primeiro, e depois não fizemos mais, até porque cada um seguiu um caminho. E por que você acha que o ITART se desintegrou, que acabou? Olha, eu acredito até porque na ocasião eu fui fazer outras coisas, né? Me dediquei a outras coisas, etc. E fui deixando um pouco de lado, né? Essa coisa da literatura em si, de produzir, né? Eu produzia, mas eu sempre fui muito tímido com relação a isso, né? Tanto como eu te falei, eu escrevia e jogava fora. Minha madrinha que falou, não, escreve, guarda, publica um dia. Então meu negócio era sempre muito mais... E de lá para cá você nunca mais publicou nenhum outro livro? Não, nunca mais. Eu tive, na verdade, uma intenção de fazer um segundo livro, que inclusive até o Kazumi, que fez a revisão, está lá guardado, uma revisão dele, inclusive, né? Ele me ajudou nisso. O Humberto chegou a fazer um rascunho de como seria a capa. Já tinha até o nome Olhos de Atriz. Olhos de Atriz, já tinha o texto, tudo, enfim. E os textos todos, né?
Mas aí eu acabei engavetando por algum motivo aí na ocasião, e ainda hoje eu tenho esses trabalhos, mas como você disse, naquela época nós tínhamos na casa dos 20 anos, e tudo que a gente produz naquela época, hoje a gente lê e vê assim que a gente era muito imaturo, etc. Tinha algumas coisas legais, etc., mas a gente vai amadurecendo, e hoje até o meu tipo de texto, né, as coisas que eu escrevo, são bem diferentes. Mas é claro que a gente tem que Tem uma mudança valorizar natural. cada etapa da nossa vida. E você tem escrito ainda? Sim, eu escrevo. Eu escrevo. E quando vai publicar o Olhos de Atriz? Então, isso aí... Você participou de algumas antologias Sim, também. inclusive a seu convite, também do Maepo, né? Participei de algumas do Maepo também, a convite deles. Né? Nós participamos de algumas antologias dele, do Maepo, né? Enfim. Portela, quais são as sementes que você acredita que o Itart deixou para a cidade? Ora, eu acredito assim, Marcos, primeiramente em cada um de nós, né? E segundo, quando algum itapeviense, algum garoto estiver pesquisando sobre o que já foi produzido na cidade, assim, no início, né? Onde nós tínhamos apenas... não tínhamos nem shopping, não tínhamos nem ruas asfaltadas, nem hospitais, etc. Né? A estrutura que a... Era bem embrionário. Isso. Então, eu acho que hoje, por exemplo, quando a gente estuda geografia, história, etc., a gente não dá aquela valorização os desenhos, né? As figuras rupestres. Né? As passagens da história. Então, imagina, né? Você vai falar, esses caras aqui um dia escreveram uma antologia e de alguma forma esse livro viajou, né? Então é um livro que tem uma cidadezinha pequena lá que produziu esses textos aqui. Na época eu mandei alguns exemplares que foram para os Estados Unidos. Então não foi, eu tenho uma amiga que ela viajou para a Itália e ela levou, né? Ela levou e divulgou. Então é uma forma de... Na frente, talvez quando nós nem estivermos mais aqui, né, vai ter ali um pedaço ali igual... É uma coisa que fica imortalizado, né? Sem dúvida. Entendeu? Então eu acredito que a gente fez um negócio legal. Foi bom ter feito, foi boa divulgação. Enfim, fizemos lá no dia lá do lançamento, foi muita gente, o Dr. Cid foi. E foi um trabalho que inclusive teve a participação dos comerciantes, porque eles que patrocinaram o livro, então acreditaram nisso. Então se não fosse uma coisa legal, ninguém ia acreditar, né? Então foi uma coisa que eles patrocinaram para a gente fazer, né? E você sabe que pessoas de empresa, eles não fazem algo assim de graça, sem né? Um retorno. Sem um retorno não só financeiro, mas um retorno de uma ideia, né? De uma visibilidade. Exatamente. Então, e o Portela atualmente tem escrito, pretende lançar alguns livros? Olha... Eu tenho algumas coisas... Eu trabalhei há algum tempo aqui como taxista, né? Taxista aqui na minha cidade. E eu trabalhei em várias funções, né? Eu sou um espírito inquieto. Então, cara, tem várias histórias verdadeiras, mentirosas, inventadas. Então, eu sempre escrevo sobre os meus colegas, né? São figuras... interessantes, né? São personagens interessantes, eu sempre escrevia sobre eles, algumas crônicas, algumas coisas, né? Mas como eu te falei, sempre só para o meu deleite, né? Sabe quando você canta no chuveiro? Mas quem sabe um dia talvez eu volte. Quando você fez esse livro, porque você é um vendedor nato, vendeu produtos de limpeza, vendeu imóveis, imagino que tantas outras coisas que de repente eu não tenho conhecimento. Não pensou em vender seu livro? Como que você fez? Você vendia os livros também ou não? Então, é o que acontece. No quesito livros, no dia do lançamento do meu livro, Complexo de Ilka, né, nós fizemos na ocasião do orfanato aqui da cidade, né? Tinha um orfanato aqui na cidade. Sim, Largo São José? Isso, exatamente. Foi lá que foi o lançamento do livro. São José não, era São José. Cedido gentilmente pelas pessoas que naquela época dirigiam o orfanato. E eu pedi para que eles, né,
cedesse o espaço, eles fizeram uma reunião entre eles, etc., e decidiram concordar. E foi muita gente legal, o Humberto teve nesse lançamento, né, até tocou, o saudoso Tobé. O Tobé esteve também? Nossa, foi. Depois a gente foi para um barzinho aqui que tinha, e eles cantaram, foi muito bacana esse dia, né? Minha amiga Claudilene que me apresentou essas duas figuras que são, que o Tobé é meu amigo até o último dia, né? E o Humberto é meu amigo até hoje. Enfim, então foi muito bacana. Foi a Claudilene que te apresentou, então? Isso, a professora Claudilene e tal. Perto do lançamento, um pouco antes? Um pouco antes. E aí eles foram lá, prestigiaram, cantaram, foi muito bom. E não cobraram nada? Nada, não. Aqui, de amizade? Artista nunca tem dinheiro, né? Não, mas é legal essa solidariedade. O Humberto é muito solidário, né? O Tobé também é. Não, sim. Tendo uísque, cara. Tendo uísque. O uísque. Mas é isso. Que bacana. E você... E fora essas, quais são as boas memórias? Tem registro, não, fotos? Então, não tem. Na ocasião, não era tão fácil tirar fotos, né? É verdade, era um nós tempo não do temos, filme. não temos. E como eu te falei, eu nunca... Do lançamento do livro não tem. Eu tinha fotos, né? Mas foi se perdendo com o tempo. Eu me lembro que você tinha facilidade de declamar. Você ainda hoje tem alguma poesia que você declama? Que você... Não. Da sua autoria você não lembra de nenhuma de cabeça? Não. Só Batatinha Quando Nasce, Palha-Rama pelo Chão. Eu não sou... Já fui um bom orador, mas depois eu fui perdendo. Com o tempo você vai perdendo a memória e tal. Você tem que se preparar, né, para fazer uma... teve uma da Ana Leite, né, que eu declamei no espaço que eles se reuniam lá um espaço legal lá de Osasco. Uma poesia, era sobre o rio Tietê. Aí eu quis fazer uma homenagem a ela e declamei esse poema dela. Mas eu era mais dedicado àquela coisa. Hoje não. E você sempre foi um bom leitor? Sempre gostei de ler. Não lia muita coisa interessante até a minha madrinha me influenciar. Né? Falou, olha, você lê muita coisa, mas, pô, Sidney Sheldon, Harold Robbins, esses caras... A sua madrinha então é uma pessoa de cultura? Ela tá viva ainda, lógico. Minha madrinha que me incentivou bastante. Ela dava aula de violão com 10 anos de idade. Porque a mãe dela dava aula de violão e ela também aprendeu porque, né? E depois ela dava aula, com 10 anos de idade ela dava aula. E depois se formou na faculdade de Pernambuco, na Federal de Pernambuco, artes, né? E aí ela sempre... Então, ó, tá vendo esses livros aqui? Machado de Assis, você vai ler esse cara aqui. Aí eu comecei a ler, aí eu fiquei louco. Aí comecei a ler Machado de Assis, os autores brasileiros, né? E, enfim. E voltando para Itapevi, como que você avalia a cultura naquela época, nos anos 90 e os dias de hoje? Porque hoje tem os editais, como que você avalia assim? Porque eu acredito, sempre falo isso, que o Itarte teve um papel muito, muito importante para a cidade. Sim. Inclusive eu mesmo, eu faço a minha história, se deve muito àquele nosso encontro, o nosso movimento. Foi o pontapé inicial, né? Olha, Marcos, eu não posso te responder essa pergunta porque, como eu te falei, eu não estou mais no meio. Você seguiu, digamos, seguiu nesse mundo literário, acompanhando, lançou vários livros, enfim. Naquela época, como eu te disse, nós tínhamos só o Jornal do Casume, né? Hoje todo mundo produz notícia na cidade, né? Tem blog, tem a chamada mídia negra, né? Que é aquela coisa. Quer dizer, todo mundo naquela época nós não tínhamos nada, só tínhamos o Jornal do Casume, que era um jornal muito bom, muito lido, né? Enfim, dava briga, porque antes era gratuito, dava briga nos lugares, porque todo mundo queria. Então, era o que se produzia naquela ocasião, na época que, né? Então, era isso, né? Hoje não, hoje todo mundo produz notícia, produz arte. Antecipava o sarau já, né? Os saraus que ocorrem hoje, o Itarte já fazia. Nós fazíamos aqui no Bem-vindo, né? Fizemos no Bem-vindo, exatamente. No Novaes, né? E fizemos até no ambiente aqui também. Não me lembro, mas lembro do Bem-vindo. Então fizemos num ambiente aqui também, que era
No mesmo lugar que depois virou Cid, o Grupo Sérgio, etc. No Dr. Cid também, né? Ele forneceu o escritório dele. Isso, a gente se reunia. Poesia ao Cair da Tarde. Exatamente. Fazíamos lá. Poesia ao Cair da Tarde. Fazíamos também. Então são coisas que foram bem legais naquela ocasião e que, na verdade, não existia na cidade, realmente. Não existia, ninguém se preocupava com essa questão de literatura, de escrever, de lançar o livro da cidade. Hoje tem bastante coisa acontecendo, não, graças a Deus, né? E isso é muito bom. O bate-papo com o Torquato hoje, entrevistei o Celso Portela, um amigo de longa data. Obrigado, Celso, por ter aceitado o nosso convite e um prazer ter tido essa conversa tão alegre com você. Eu que agradeço, Marcos, mais uma vez a gente está junto conversando sobre literatura e sempre te parabenizando por tudo que você construiu. E, enfim, eu fico sempre, falo muito bem de você sempre, porque você é aquele menino que chegou em casa lá, olha, puta, eu escrevo também, etc. E falou, então traz aí, vamos fazer alguma coisa junto. Então eu que agradeço o convite. Obrigado. Falou, Marcão.